A paz do Senhor, é com muita alegria que eu recebo vocês. Em nome de Jesus, posso abençoar agora a sua família, a sua casa, né? Os seus familiares aí, a sua vida, os seus queridos, em nome de Jesus, amém? Este é o canal Rio do Leão, meu nome é Cláudio Aversa. Antes de começarmos aqui uma breve palavra, né? Não deixe de inscrever-se aí no canal Rio do Leão, né? Vamos aí fazer o evangelismo junto. Deixa aí o seu like, vamos propagar a palavra de Deus, amém? Hoje iremos meditar aqui numa breve palavra que está justamente no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Louvado seja o nome do Senhor, né? Hoje nós vamos meditar um pouquinho em uma questão que muita gente diz ter, diz exercer, né? Mas na verdade não sabem como fazer para exercê-la ou para usá-la, né, e torná-la eficaz em suas causas ou questões. Estamos falando da fé. Louvado seja o nome do Senhor, né? E a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos revela a natureza da fé. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, 2 e 3. Vou ler. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Santo é o nome do Senhor, amém? Em primeiro lugar, o versículo 1, ele fala que a fé é a certeza. Então, para exercermos a fé, tem que ser com certeza, ou seja, com convicção naquilo o que pedimos, oramos ou colocamos diante do Senhor. Já sabendo que mesmo sem chance, já sabendo que mesmo sem perspectiva, naquelas questões, veremos o agir de Deus. Veremos o impossível se tornar possível e veremos o milagre do Senhor acontecer. Santo é o nome do Senhor, né? E isto é válido para pequenas e grandes questões. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porém, para termos bons resultados para com a nossa fé, nós temos que, sem dúvida nenhuma, crer que Deus existe, que Deus é real e que Ele é fiel em sua palavra e em suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Vejam o versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que palavra tremenda, né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Está escrito na palavra, né? Você deseja agradar realmente a Deus do fundo do seu coração? Então aprenda a exercer a sua fé que você tem, porque a palavra diz que foi dado a porção de fé a cada um. Em primeiro lugar, nós temos que exercer a nossa fé nele, né? E depois crer que as nossas petições e questões que colocamos diante do Senhor vão ser realizadas, mesmo que essas questões aos nossos olhos possam ser impossíveis, porque Deus é o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor, e Ele se agrada em fazer milagres em nossas vidas. Mas para isso a palavra é clara, nós temos que, com o fundo do nosso coração, crer que Ele existe e exercer a porção de fé que nos foi dada. Olha que palavra tremenda. Atentem agora para isso.
A falta de fé, ela gera uma fumaça entre Deus e as bênçãos. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes ela barra as nossas vitórias. A falta de fé. Em nome de Jesus, né? Que a gente possa, através desta palavra, acordar para esta questão. Muitas vezes a falta de fé barra as vitórias, né? Sabe por quê? Porque a realidade espiritual é muito maior do que a realidade natural. O crer e o declarar com fé é o que determina o reino em nossas vidas. E o que significa isso? Determina o agir de Deus, né? Em prol das nossas questões e petições e necessidades que muitas vezes colocamos diante dele. Mas nós temos que crer na provisão do Senhor, temos que crer que ele é fiel para fazer infinitamente muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Louvado seja o nome do Senhor, né? Continuem a meditar no capítulo 11 de Hebreus, amém? Que você vai ver muitos exemplos extraídos do Antigo Testamento, né? Para aflorar a nossa fé. Em nome de Jesus. Meditem na palavra, leia a Bíblia, peça revelação ao Espírito Santo. Que coisa tremenda, né? Deus fez. E ele continua fazendo, sabe por quê? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele é o mesmo Deus, ele não muda, ele é imutável. Santo é o nome do Senhor, né? Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será, diz as Escrituras. A fé é um firme propósito. Sim, um firme propósito. Versículo 1, vou ler de novo. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. A fé é um firme propósito. Louvado seja o nome do Senhor, né? Você conseguiu assimilar um pouquinho desta palavra? Graças a Deus, então, né? Vamos colocar a nossa fé em pró das questões, né? Que nós achamos que possa ser impossível em nossa vida, das questões que nós achamos que nós não conseguimos, que está fora de alcance. Pois se nós conseguirmos exercer a nossa fé como a palavra nos ensina, o impossível se torna possível, porque Deus continua sendo Deus, ontem, hoje e sempre será. Santo é o nome do Senhor. Você pode dar um graças a Deus aí? Dê um graças a Deus aí, dê um glória a Deus, amém? Eu abençoo a vida de vocês, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo, aquela paz que excede todo entendimento, e até a próxima. Beijo no coração.